Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre a anotação de enfermagem. Mas afinal, o que é uma anotação de enfermagem? Ela é uma formalização escrita de todos os cuidados prestados ao paciente. São os dados brutos e pontuais, referente a um momento e a uma observação realizada. E muito importante, organizada cronologicamente, como uma linha do tempo. E quem realiza a anotação de enfermagem? Todos os envolvidos no processo de cuidar, principalmente o enfermeiro e o técnico em enfermagem. Agora, vamos aprender os 18 passos para uma anotação de enfermagem. Passo 1. As anotações devem ser precedidas de data e hora, ou seja, iniciada com a data e hora que foi realizado o atendimento ou procedimento. Além disso, deve conter a assinatura e identificação do profissional com o número do Corém, conforme consta nas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem ao final de cada registro realizado. Temos um exemplo: técnico em enfermagem Lúcio, Corém Paraná, 123456. Passo 2. Observar e anotar como o paciente chegou até o atendimento. Informar qual a procedência do paciente, se ele veio de sua residência, do pronto-socorro, se foi transferido de outra instituição ou de outro setor. Se está com acompanhante, qual o grau de parentesco ou afinidade, como por exemplo familiar, vizinho, amigo ou outro profissional de saúde. Anotar também as condições de locomoção. O paciente está deambulando, precisa de auxílio de um profissional ou familiar, faz uso de cadeiras de rodas, está na maca ou confinado ao leito. Passo 3. Observar e anotar as condições gerais do paciente. Nível de consciência. O paciente está consciente, confuso ou sob sedação? Humor e atitude. O paciente está calmo e colaborativo? Está agitado? Higiene pessoal. Visivelmente apresenta higiene satisfatória? Estado nutricional. O paciente é obeso, está desnutrido ou tem baixo peso? Coloração da pele. Está corado ou hipocorado? Está com pele ictérica, amarelada? Dispositivos em uso. Catéteres intravenosos, sondas, curativos, sempre informando o local onde estão inseridos. E as queixas do paciente. Tudo que ele refere, dados informados pela família ou responsáveis, deve ser anotado. Passo 4. Anotar orientações efetuadas ao paciente e familiares. O paciente e seus acompanhantes são os mais interessados em saber o que será realizado em seu tratamento. Por isso, sempre orientar sobre jejum, coletas de exames, inserção de novos catéteres e o início de novas medicações. Passo 5. Dados do exame físico. São os dados objetivos que são coletados e mensurados do paciente, como os sinais vitais, que é a pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, saturação de oxigênio e temperatura. Passo 6. Cuidados realizados. Todos os cuidados realizados no paciente devem ser registrados na anotação de enfermagem, como curativos, banho, higiene oral e íntima, aspiração de vias aéreas e qualquer outro cuidado que for realizado no paciente. Passo 7. Intercorrências. Toda e qualquer situação adversa e intercorrências que ocorreram no plantão referente ao seu paciente devem ser registradas na sua anotação, como alteração de sinais vitais, intubação, reanimação cardiopulmonar e a recusa da administração de medicamentos. Passo 8. Efetuar as anotações imediatamente após a prestação do cuidado. Para evitar esquecer e manter uma ordem cronológica dos registros, é importante anotar no prontuário os cuidados realizados logo após eles terem sido realizados. Passo 9. Não devem conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços. Passo 10. Não é permitido escrever a lápis ou utilizar corretivo líquido. A anotação de enfermagem é um documento formal e, por isso, não pode conter nenhum tipo de rasura, amassados, espaços em branco, ser escrito com lápis ou cores diferentes dos padrões azul e vermelho de acordo com o horário do seu plantão. Passo 11.
As anotações devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas. As anotações devem ser claras e objetivas, além de conter registros pontuais sobre o paciente. E o mais importante, deve seguir uma cronologia da realização dos cuidados, como uma linha do tempo. Passo 12. Conter sempre observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles os já padronizados, de rotina e específicos. Todos os cuidados realizados devem ser inseridos na anotação, com a adição do horário no início. Mesmo os cuidados já padronizados e de rotina devem ser inseridos, como por exemplo banho, sentar o paciente em poltrona, troca de fixação de acessos venosos, e o mais importante ainda é inserir aqueles cuidados específicos que foram realizados, como a troca de curativos especiais, dietas, inserção de sondas e catéteres. Passo 13. Constar as respostas do paciente diante dos cuidados prescritos pelo enfermeiro, intercorrências, sinais e sintomas observados. Os relatos do paciente são tão válidos quanto os sinais e sintomas apresentados por ele. Qualquer queixa, recusa, satisfação e insatisfação relatadas pelo paciente e também pelo acompanhante devem ser registradas no prontuário e comunicado ao enfermeiro. Essas informações subsidiam o enfermeiro no momento da avaliação no processo de enfermagem, em busca de melhoria nos cuidados prestados para este paciente. Passo 14. Todas as informações devem ser registradas após o cuidado prestado, orientação fornecida ou informação obtida. Passo 15. Devem priorizar a descrição de características como tamanho mensurado em centímetros e milímetros, quantidade em ml e litros, coloração e forma. Após realizar o cuidado, todas as ações devem ser registradas, além das demais orientações recebidas pela equipe médica e pelo enfermeiro. Ao registrar as características do paciente, sempre mensurar e registrar o tamanho e quantidade observada ou obtida. Passo 16. Não conter termos que deem conotação de valor, como bem, mal, muito ou pouco. Passo 17. Conter apenas abreviaturas previstas em literatura. Sempre utilizar termos quantitativos, informando a quantidade observada. Por exemplo, às 18 horas, esvaziado bolsa coletora de urina com débito de 200 ml de coloração amarelo claro. Atenção ao uso das abreviações. Há abreviaturas padrões para os termos na área da saúde. Passo 18. Devem ser referentes aos dados simples, que não requeiram maior aprofundamento científico. A anotação de enfermagem possui dados brutos, pontuais e registra uma observação e cuidado realizado sem aquele aprofundamento científico. Esta é a grande diferença entre a anotação de enfermagem e a evolução de enfermagem, sendo que a evolução de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro com dados analisados, processados, contextualizados através de uma reflexão e análise referente ao período de 24 horas.